Bem, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa. Queria cumprimentar também os nossos companheiros internautas. Poderão nos assistir através do Facebook do Sr. Aurélio Robles, da comunitária Vida Nova. Então, queria cumprimentá-los e desejar a vocês que sejam todos muito bem-vindos. Bem, gente, antes de nós iniciarmos, eu gostaria de agradecer a todos. É imensamente muito feliz de eu estar aqui hoje, podendo transmitir estes ensinamentos do nosso Mestre Jesus, pois há 30 dias atrás eu estava realizando uma cirurgia invasiva de prótese do joelho e eu estou até assim bastante feliz. Acho que todos também podendo me ver aqui, com 30 dias eu já está podendo andar apoiado de uma bengala. Agradeço as orações, que essas me deram forças para que eu pudesse fazer tudo o que for necessário para a minha recuperação. Eu agradeço a todos de coração. Muito obrigado. Mas antes então de nós iniciarmos a nossa exposição, eu convido a todos para nós fecharmos nossos olhos. Vamos assim nos ligando com o plano espiritual, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui nesta noite, pois aqui viemos buscar um algo a mais para as nossas vidas, buscando assim, através da exposição, melhorar os nossos conhecimentos, que esses conhecimentos nos dão forças, coragem, para nós vencermos a nossa luta diária e podermos assim progredir da melhor forma possível. Divino Mestre Jesus, eu agradeço aqui então mais uma vez o vosso amparo, a vossa luz, a vossa proteção, para que os bons amigos espirituais possam nos envolver e a gente possa assim transmitir esses ensinamentos com bastante paz, com bastante amor, e todos nós podemos sair daqui melhores de quando aqui nós chegamos. Nos abençoe, Senhor, a todos nós, esta noite sempre, que assim seja. Bem, gente, o nosso assunto de hoje está lá no capítulo 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11. Se vocês forem lá dar uma folheada lá, é um trecho curto, né? Mas de um ensinamento profundo. O ensinamento é muito profundo. Então nós vamos ver então o nosso esquecimento do passado. Então uma pequena introdução. Muitos questionam por que em uma vida, porque temos que em uma vida corrigir erros de vidas passadas, das quais não temos a mais remota lembrança. Muitas pessoas questionam isso, porque só numa vida nós temos que corrigir os erros do nosso passado, sem sequer lembrar deles, sem ter uma mínima lembrança. Muitos ainda perguntam onde está a justiça divina, se temos que pagar por erros que nem sequer nós lembramos. Muitos questionam, onde está a justiça divina? Pois é exatamente nisso que consiste a justiça de Deus. Deus é maravilhoso, gente. Deus sabe muito bem, né, que nós temos que esquecer o nosso passado. O esquecimento do passado é misericórdia divina, dando a oportunidade de recomeço a cada nova reencarnação. Vocês imaginem, a cada vez que nós passamos aqui, nós tivéssemos essas lembranças
como ruim seria, né? Se nós tivéssemos toda essa lembrança, como nós estamos aqui hoje. Pessoas, se nós lembrássemos das nossas vidas anteriores, então, gente, a misericórdia divina nos dando a oportunidade de nós recomeçarmos, sempre, para a nossa evolução. Então, para falar de esquecimento do passado, devemos entender de que passado que nós estamos falando. Qual o passado que nós estamos falando? A doutrina espírita, o espiritismo, tem como uma das suas premissas, seu ponto de partida, a sobrevivência da alma e a sua passagem pelo plano material. Então, como nós já falamos, a sobrevivência da alma é a nossa passagem aqui, de tempos em tempos, nós viemos aqui para nós evoluirmos. Nós, então, não vamos entrar aqui no mérito da questão sobre a reencarnação, sobre a vida espiritual, que todas elas constituem um tema inteirinho para nós fazermos a exposição. Hoje nós só vamos dar alguns toques para nós falarmos do esquecimento do passado. Assim, então, gente, cada um de nós já estivemos aqui neste mundo, encarnado como nós estamos agora, apenas com um corpo diferente, corpo material diferente, filho de pais diferentes, em uma época, em locais diferentes. Todos nós já estivemos aqui, como nós já falamos. Nós reencarnamos, todos nós já estivemos aqui, encarnados como nós estamos hoje. Nós lembramos? Não. Mas todos nós já estivemos aqui. Lógico, filhos de pais diferentes, como eu já falei, locais e épocas diferentes. Até pode ser que em países diferentes. Tivemos as mesmas necessidades materiais como nós estamos tendo hoje. Diversos anseios, tivemos desejos e etc. Convivemos com diversas pessoas, como nós fazemos hoje, a nossa convivência com pessoas. Tomamos inúmeras decisões, cometemos erros, tal qual nós cometemos hoje. Cometemos erros, e acertamos outras vezes, mas mais nós erramos do que nós acertamos. Mas é por isso que nós estamos aqui, a oportunidade que Deus nos dá de recomeço, a cada nova reencarnação. Tudo isso aconteceu diversas e diversas vezes, e somou experiência a cada um de nós, somou lições que são incorporadas e nunca perdidas. Todas as vezes que nós passamos aqui, nós incorporamos experiências, lições, que é para o nosso aprendizado. Nunca vamos perder. Aí então vem a pergunta: por que esquecemos de nossas vidas passadas? No começo eu disse, pela misericórdia divina, né? Que nos dá a chance de recomeçarmos. Mas vamos falar alguma coisa. As recordações poderiam criar obstáculos ao nosso equilíbrio e ao nosso progresso. Se nós lembrássemos, então, as recordações elas poderiam criar inúmeros obstáculos para nós, tanto na nossa vida social, na nossa vida afetiva, na nossa vida familiar, tudo. Nós teríamos obstáculos e nós teríamos falta de equilíbrio para podermos passar por tudo isso. E o progresso? Vai ficar onde? Se nós temos essas recordações que nós, a cada passo que nós darmos, nós temos obstáculos. Causar-nos humilhação. As recordações poderiam nos causar humilhações. Eles imaginam a gente de frente a frente, a pessoa que você magoou bastante, feriu. A gente não ia sentir bem, né? Nós íamos sentir humilhados. Ou ao contrário, exaltar o nosso orgulho. Ah, você lembra? Né? Então você sobrepõe. Tudo isso, essas recordações poderiam
que há cada vez mais a dificuldade de nós evoluirmos. Em travar o nosso livre-arbítrio. Nós ficaríamos entravados, não teríamos progresso, não teríamos evolução. Ficaríamos ali, esbarrando aqui, esbarrando ali, sem o devido progresso. Perturbar as relações sociais. Imagina, né, gente? Como que seria as nossas relações, como eu falei? Dificilmente, né, nós teríamos essas relações sociais. As recordações poderiam fazer isso. Por isso que a justiça divina, a misericórdia divina, nos concedeu isso. Né? Então, gente, por que é que nós esquecemos, então? Vamos falando um pouco disso. Surge naturalmente, então, a nós a questão. Se eu passei por tudo isso, já estive aqui, convivi, tomei decisão, tudo, por que eu não me lembro de nada? Né? Como nós já falamos, nós estivemos aqui e não lembro de nada. Deus, na sua imensa sabedoria, sabe muito bem o que é melhor para todos nós. Como crianças espirituais que nós somos. Nós ainda somos bebês espirituais, somos crianças. Estamos aí, dando os primeiros passos. Né? Temos necessidades específicas, muitas delas nem sequer conhecemos ou gostamos. Todo pai sabe bem que tem que impor certas vezes determinadas coisas para as crianças, determinadas regras. Todo pai sabe. Né? Temos essas necessidades específicas para o nosso equilíbrio familiar. Né? As lembranças retornam, certeza. Pela morte, né? Quando o espírito se liberta do corpo, pelo desencarne. Quando nós, então, desencarnamos, nós deixamos o nosso corpo e voltamos para o plano espiritual. Lá nós vamos ter algumas lembranças, né? Não são todas, depende de cada um do seu grau evolutivo. Essas lembranças vão retornar lá sim. Durante o sono, essas recordações também elas voltam. Quando ele consegue ter uma liberdade relativa, quando nós dormimos, né, o nosso corpo relaxa e o espírito sai. Né? Mas é uma liberdade relativa. Não tem toda a liberdade. Assim que o corpo acorda, ele já está junto novamente. Então, gente, o esquecimento do passado nos dá a oportunidade de remissão, oportunidade de nós aprendermos. Pois é, a cada vez que nós viemos aqui, nós temos essa oportunidade de nós aprendermos, com toda certeza. A cada vida que passamos aqui encarnados, é uma oportunidade de redimir, de arrependermos das nossas faltas, as faltas que nós cometemos. Nós somos colocados nas mesmas situações, frente a frente com as pessoas e locais, para podermos corrigir os erros, aprendermos a não cometê-lo mais. É assim que acontece. Nós viemos aqui, somos colocados frente a frente com as pessoas que nós cometemos erros, para aprendermos, né, com esses nossos erros e não cometer mais. Se nós lembrássemos de todas as existências anteriores, teríamos uma vantagem justa, não teríamos? Se nós lembrássemos de todas as nossas existências, estivesse frente a frente ali com a pessoa, nós teríamos, assim, uma vantagem justa. Faríamos as coisas não porque nós aprendemos, mas apenas porque lembramos do nosso erro. Então nós não vamos aprender nada. Apenas nós vamos nos lembrar do nosso erro, aprender mesmo nada. Não teríamos o mérito da atitude que tomamos, de pedir desculpas.
não teríamos o mérito da atitude que tomamos, sem o qual não evoluímos efetivamente. Nós iríamos pedir desculpas e perdão porque nós aprendemos com o erro, apenas porque nós nos lembramos, né? Então, qual o mérito da nossa atitude? Nenhum. Nós não estaríamos evoluindo efetivamente. Assim, Deus nos dá a chance de tentarmos de novo, mas não nos tira o mérito da boa ação. A boa ação é sempre nossa. Nós precisamos fazer com que aprendamos com os nossos erros e aprendemos a não cometer mais, né? Aí também muitas pessoas perguntam, será que está tudo perdido? Também surge essa questão. Não nos lembraremos mais do nosso passado? Vamos ver se essa indagação para nós corrigirmos. Devemos nos lembrar que a vida principal é a do Espírito, sempre. Nós devemos lembrar que a vida principal é do Espírito. Que cada encarnação aqui é apenas um processo de aprendizado, mas que sempre voltamos ao plano maior. Aquilo que eu falei, todo o processo que nós passamos aqui é aprendizado. E todos nós voltamos para o plano espiritual novamente. É assim que após a cada encarnação, quando do outro lado da vida, lembramos-nos das nossas existências anteriores, como quem lembra a cada ano que passou na escola. Acho que todos nós aqui fomos estudantes, né? Frequentamos um banco escolar. Será que nós lembramos, né? Tudo aquilo que nós passamos? Ou uns lampejos, né? Algumas coisas. Assim é a cada encarnação. Quando nós voltamos para o plano espiritual, não vamos lembrar de tudo. Apenas alguns lampejos, algumas coisas que nós lembramos. Igual nós falamos aqui. Igual quando nós estivemos na nossa escola. Nós lembramos alguma coisa que nós fizemos na primeira série? Primeiro ano do grupo escolar, A, B, né? Não lembramos. É assim, mesma coisa aqui. E nessa existência? Nova pergunta nos aparece então. Toda a nossa experiência, tudo que nós passamos, é perdido a cada nova encarnação? Será que é perdido? Se nós olharmos o esquecimento do passado sem o devido cuidado, podemos pensar que sim, já que ele diz que esquecemos de tudo, então tudo que aprendemos foi perdido, temos que aprender tudo de novo. Se nós olharmos sem essa percepção, podemos pensar que sim, mas não. Se nós tivermos um olhar de aprendizado, aquele olhar de que nós não esquecemos tudo, porque a experiência de vida nos prova o contrário. Quem nunca ouviu falar daquelas crianças que são pequenos gênios, que sem ninguém ensinasse nada, ou com pequeno ensinamento, eles fazem coisas excepcionais, né? Com um pequeno aprendizado são capazes de fazer coisas de adultos. Da onde que vem essa experiência? Da onde que vem? De onde viria essa experiência se não de vidas passadas? Como é que nós iríamos fazer umas coisas assim se não tivéssemos o nosso passado? Então, gente, não está nada esquecido. Está guardado dentro de nós. Está lá no nosso subconsciente. Mais à frente eu vou falar dele. Por quê? Mais um exemplo. 2 irmãos criados na mesma casa, expostos aos mesmos estímulos, educados da mesma forma, podem ser tão diferentes entre si. Criados ali, pai, mãe, toda a educação é a mesma que deu para um, deu para outro. Por que são diferentes? Não é?
Então, gente, acontece que o passado está esquecido. Sim, mas não está perdido. Está gravado em nossa mente num local que não nos permite ir lá e lembrar o que houve, mas permite usar aquilo para o nosso bem, que é o nosso subconsciente. Está gravado no nosso subconsciente, mas nós não temos a permissão de ir lá e buscar alguma informação, a não ser para o nosso bem. Assim, a voz intuitiva de nossa consciência é muitas vezes a lembrança adormecida e escondida do nosso passado, que vem à tona para nos refrear os nossos erros do presente. Não acontece muito com a gente isso? Às vezes nós estamos em caminhos tortos, aí fazendo coisas erradas, de repente vem um estalo, um pensamento. Fala, nossa, eu estou fazendo isso? Então, nós fomos lá buscar o nosso subconsciente e a voz intuitiva nos falou, olha, está errado. Vamos procurar melhorar. Muitas pessoas não ouvem, mas a gente que ouvir, puder fazer, é um bem muito grande. Assim também ocorre com as pessoas que nós convivemos. Todos nós não temos aqueles com quem nós afinamos imediatamente? Tem? Você encontra a pessoa assim e fala, nossa, parece que nós já vivemos muito tempo juntos. Você está ali, se afia, você conversa, nossa, coisas que você nem sabe o porquê está conversando. Mas vocês estão ali, afinados. Né? Não temos aquela pessoa que conhecemos no trabalho, no vizinho da nossa nova casa, imediatamente nós gostamos, falamos, vizinho, tal, né? Gostamos. Não temos aqueles que queremos estar sempre juntos. Você faz um bem danado, você está com aquela pessoa. Você sempre está querendo buscar a convivência com ele, porque te faz bem. E é mútuo, né? Mesmo a gente sem saber o porquê, a gente quer estar lá junto. E também não ao inverso. Aqueles que imediatamente não gostamos, que tudo que a pessoa faz parece errado, fala, meu santo não bateu com o santo desse cara aí. Né? É o inverso. Mas é coisa assim, no estalo. Não gostamos. Pois bem, gente, estes são os amigos, os nossos inimigos do passado que nós reencontramos. Os amigos, nossa, é um prazer estar junto. Ao contrário, né? Você já não fala que o seu santo já não está batendo com o dele. Nós nos lembramos deles, até porque podem estar bem diferentes do que eram, mas guardamos lá dentro de nós o secreto conhecimento da sua existência, dos motivos que nós temos para estarmos juntos de novo. Nós guardamos lá na nossa consciência tudo que nós possamos conviver. Aqueles que nós convivemos, sentimos bem, e ao contrário, aqueles que imediatamente a gente não gosta. Estamos sempre juntos. Se encarnamos, como já dissemos, é para aprender coisas novas e corrigir os erros do nosso passado. Isso nós já falamos também. Por isso estamos sempre cercados daqueles com quem convivemos em outras vidas. Mas seria fácil perdoar uma pessoa que nos fez um grande mal no passado, mesmo que hoje fosse alguém próximo, como um pai, um irmão e um filho. Seria mais fácil, né? Nós estarmos convivendo junto, né? Você perdoar um erro do passado, estamos sempre juntos, né? Então, a voz da consciência.
que nós já falamos aí, vamos falar um pouquinho de novo. Deus nos deu o que realmente necessitamos. É a capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Tira-nos a lembrança do passado, que em nada nos auxilia. É aquilo que chamamos de consciência. É a lembrança interior do que fizemos e é dela que precisamos. Assim, não importa saber o que fomos ou o que fizemos em outras vidas. Somente a consciência nos dá algo a mais para nós continuarmos a nossa jornada. E é dela que nós precisamos, a nossa consciência. Saber o que nós fizemos em outras vidas, só a voz da consciência para nós corrigirmos os nossos erros, como nós já falamos. O que importa é aproveitar o tempo que nós estamos aqui encarnados. Aproveitar o tempo de hoje, aqui encarnado, que é curto e raro, para corrigir as nossas más tendências. Não é curtinho o nosso tempo aqui? 75, 76, 78 anos em média de vida, é curto demais, né? Não dá nem para nós piscar que já acabou. Então nós precisamos aproveitar o tempo que nós temos aqui encarnado. É curto, é. Então, gente, ó, acelerar, né? Acelerar a nossa evolução. Para nós corrigir as nossas más tendências, nossos defeitos. Sim, porque mudar maus hábitos é coisa difícil e complicada, não é mesmo? A gente não muda de uma hora para outra. Esses maus hábitos, esses defeitos nossos aí, já vem, ó, de outras encarnações e estamos carregando aqui. Né? Não é de um dia para o outro que nós paramos de fumar. Falo isso de experiência própria. Não é assim, vou parar de fumar. É difícil, é complicado. É uma questão de atitude. Senão, qualquer coisinha você já está com o cigarro na mão de novo. Falo isso de experiência própria. De comer demais. É complicado, não é fácil não. Falar mal do próximo. Né? Falar mal do próximo, a língua é afiadíssima. De sermos preguiçosos. Né? A gente fala, hoje eu não vou no centro não, na semana que vem eu vou. E aí? Chega a semana que vem, fica para outra. E ninguém se torna santo de um dia para o outro, não é mesmo? Ou porque eu estou aqui, eu vou desencarnar, vou para lá, santinho? Não. De maneira nenhuma, você é a mesma coisa que eu sou hoje. Não vai mudar nada. Porque, gente, é um trabalho árduo, difícil e lento. É bem lento nós mudarmos os nossos defeitos, as nossas atitudes errôneas, né? É difícil. É um trabalho bastante difícil e lento. Sempre vai começar com atitude. Nós temos que ter a atitude. E com a repetição dessa nossa atitude, vai tornar-se um hábito. Atitude, mais atitude, hábito. E com mais repetição, torna-se um sentimento. Mais repetição vai se tornando um sentimento. Para aí sim, se incorporar de modo definitivo. E isso leva tempo. Não é no estalar de dedos que a gente fica bonzinho, vira santo de uma hora para outra. Não, de jeito nenhum. Né? Podemos lembrar? Finalmente, a última questão então surge. Podemos lembrar de alguma forma do passado? A resposta é sim. Antes devemos considerar que Deus só quer o melhor para nós. Em função disso, Ele sabe muitas vezes que uma pequena revelação aqui, um clarão do passado ali, pode auxiliar alguém que esteja perdendo o seu rumo, como nós já falamos. Que nunca esteja ouvindo bem o que a sua consciência lhe diz.
tudo sempre com um propósito definido, e não para apenas suprir curiosidade sem uso prático. Sempre nós vamos ter a resposta sim, mas com uso prático, definido, sem curiosidades. Os livros da codificação, da doutrina espírita, nos dão uma preciosa porque é baseada em informações que nós já temos. Portanto, sem medo de saber que não é bom. O Espírito da Verdade nos diz literalmente, bem claramente: se queres saber como foi teu passado, olha o seu presente. Olha para você hoje. Tudo que passas hoje é resultado do que fizeste ontem. Tudo que nós estamos passando aqui, nós fizemos lá atrás. Vamos olhar a nossa vida então. O que nos acontece de ruim? O que nos acontece de ruim? Foram as coisas ruins que nós fizemos. Vai sempre acontecer. O que nos acontece de bom? Foram as coisas boas que fizemos. O que gostamos de fazer? Foram as coisas que mais fizemos no passado. Nós gostamos de sempre fazer sempre. Foi a coisa que nós mais fizemos. O que nós não gostamos de fazer? Foram as coisas que falhamos no passado. O que nos acontece sempre e sempre? É a lição que não aprendemos e somos expostos para gravar. Há muita gente que fala: nossa, só acontece comigo. Gente, eu ando certinho. Só acontece comigo. Sempre acontece comigo. É a lição que você não aprendeu. Você está exposto ali para gravar esses sentimentos. O que nunca nos acontece mais? O que mais a gente não acontece mais? Foram as lições aprendidas. E não precisam ser repetidas. Mas vai ser repetida aquela que nós não aprendemos. Gente, já está no finalzinho. Acabando. Meios que Deus nos concede para corrigir os erros de vidas passadas. Eu vou pedir licença que eu vou sentar um pouco. Tá? Licença aí, porque... Meios, então, que Deus nos concede para corrigir os erros de vidas passadas. Como nós já falamos, a voz da consciência. Ela sempre nos indica o caminho correto a seguir. Então, Deus nos concede aí para nós corrigirmos os nossos erros. É a voz da consciência. As tendências intuitivas. Nós temos intuições. Não temos? São os meios que Deus nos dá para nós corrigirmos os nossos erros. As tendências intuitivas. É possível saber em quais pontos nós falhamos em outras existências? A resposta é sim. Apesar de esquecermos os fatos, as nossas más tendências indicam o tipo de fraqueza moral que nos induziu à queda. Né? Nós não vamos esquecermos os fatos, né? Mas hoje aqui, as nossas más tendências são coisas que nós já fizemos, a nossa fraqueza. Podemos? Sim, podemos. Por que eu faço isso hoje, coisa errada? Né? Porque nós precisamos aprender com os nossos erros. Muitas vezes nós não ouvimos o que a nossa consciência diz, as intuições, nós vamos passando batido. Então, gente, depois de tudo que nós expomos aqui, nós podemos chegar à seguinte conclusão. O passado é bom, porque nos trouxe até aqui. Onde estamos hoje, de acerto, de erro em erro, foi o que nos fez o que somos hoje. E se devemos aprender a nos amar, a nos aceitar como somos, devemos então aceitar o nosso passado. O passado é bom porque nós somos o que nós somos aqui hoje. Né?
de erro em erro, de acerto em acerto, estamos aqui. Mas o melhor do passado é onde ele está, no passado, fechado aos nossos olhos até o momento em que poderemos encará-lo. Eu dito para vocês que eu não estou pronto para encarar o meu passado. Ainda não. Né? Tem coisas que a gente sabe porque olha o nosso presente, nós somos hoje. Né? Assim, olhar para ele para evitar cair em nossos erros é bom. Mas nosso foco deve ser sempre o futuro. Se Deus preferiu esconder de nós, como nós já falamos, Deus escondeu o passado de nós, Ele é o Criador do universo, é o Pai amoroso, o princípio fundamental de todas as coisas. Então é porque isso é melhor para todos nós esquecermos de vidas passadas. Devemos, pois, aprender a aceitar os seus desígnios, aceitar os desígnios de Deus para nós. Entender o que Ele quer de nós e fazer isso, porque melhor não há. Sempre Deus, nosso Pai, nos dá o que é melhor para todos nós. Devemos aprender com isso. Né? Ele nos criou, Ele sabe tudo o que nós precisamos. Né? Então, gente, era isso que eu tinha que passar sobre o esquecimento do passado. E então agora eu vou fazer uma prece aqui para os nossos irmãos internautas. Né, senhor? Então aí peço aí aos nossos irmãos internautas que possam fechar os olhos mais uma vez, levando assim os pensamentos até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, sentir a presença de Deus, do nosso Mestre Jesus, colocando a mão em nossas cabeças, nós possamos receber esses fluidos regeneradores, fortalecedores, para que Ele possa assim nos envolver com esses fluidos de paz, de amor, vai revigorando todo o nosso ser, nós possamos nos equilibrarmos fisicamente, espiritualmente, para seguirmos em frente a nossa caminhada. Obrigado, Pai Celestial, obrigado, Mestre Jesus, amigos aqui, dirigentes dessa nossa casa, pela luz enviada, por tudo aquilo que nós recebemos. Muito obrigado, que assim seja. Bem, gente, agora nós vamos para